Bem-vindo, Hortêncio Langa, ao Juntos à Tarde da televisão de Moçambique. Parabéns pelos 70 anos. Com que sensação acordou hoje? Olha, eu acordei bem, felizmente, bem disposto, acordei cedo. E a primeira coisa que recebi foram mensagens de amigos a partir das 6 horas. Uma coisa incrível. Alguns telefonemas de amigos ao saudar-me. Foi muito bom. Ok. Hortêncio, 70 anos de idade e uma grande parte da sua vida dedicada à música. O que a música lhe ensinou sobre a vida? Bem, o que a música me ensinou sobre a vida é que a vida é boa quando nós sabemos vivê-la, aproveitá-la para fazer coisas boas, né? Coisas em função dos outros. A vida, no fundo, é isso. Nós trabalhamos para os outros, quer ensinando, quer alegrando as pessoas. Neste caso, com a música, nós produzimos músicas para as pessoas ouvirem música em casa. E também aprendi que as pessoas são generosas, porque sabem retribuir. Quando tu fazes coisas boas para as pessoas gostam de ti, respeitam-te. Isso é o que esta vida com músico me ensina. E Hortêncio, envolvidos esses anos todos a fazer música e a fazer da música, sobretudo, o seu estilo de vida, conforme aqui disse, foi contribuindo para a construção de um país. Como é que essa contribuição hoje em dia faz sentido, tendo em conta que começou de forma inocente, na ingenuidade, e hoje, passados tantos anos de estrada musical e estrada de vida, quando olha para essa contribuição, com que sensação fica? Como é que sente-se refletida essa sua contribuição na vida do país, na vida da música e das artes no seu todo? Bem, eu penso que isso se reflete, sobretudo quando os jovens nos procuram, querem saber um pouco da nossa história, querem escrever sobre nós. Isso aí é muito importante. E sobretudo quando os jovens ouvem as nossas músicas e aprendem com elas a tocar. E para mim foi muito bom, por exemplo, ter contribuído para a criação do currículo, na altura em que estava-se a pensar em criar o curso de música na Escola de Comunicação e Artes. Então hoje eu tenho uma banda que é o Alambique e que integra jovens que foram meus alunos, por exemplo, na música. Então isso para mim parece que é uma força que puxou daqui, puxou dali e foi encaixando as coisas. E as coisas vão acontecendo. Então, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, na verdade acaba por ser isso e acaba por ser muito mais interessante por ser uma possibilidade de observar essa contribuição de forma muito direta, quer através da universidade, mas noutros espaços. Até porque Hortêncio Langa acaba por participar e se envolver em projetos onde há várias gerações. Na universidade, onde a Alambique vai buscar hoje em dia o seu arsenal, mas também através de um grande projeto que é muito didático, que é o TP50, que é um fórum muito importante de partilha de visões, de histórias e de abrir caminhos para esta juventude, não é? Exatamente. Sim. Agora, Hortêncio, conta-me, estamos num país onde também, claramente, cada vez mais a sua geração olha para o cenário artístico num sentido de missão e dessa partilha que tanto aqui fala. Como é que encara o espaço para a sua geração cada vez mais dar essa contribuição de partilhar e de abrir caminhos para os novos fazedores da música e das outras artes? Olha, eu penso que o espaço é um espaço aberto. O que é preciso é que cada um que se sinta com responsabilidade de partilhar alguma coisa, que tenha algo a ensinar ou a passar às novas gerações, deve ocupar, simplesmente. Ocupar e trabalhar e transmitir aquilo que é o seu legado.
há várias formas de fazer isso. Por exemplo, nós temos artistas que nos ensinam isso através do seu exemplo. Posso falar, por exemplo, do Chidi Minguano. Ele tem um espaço dele, ele ocupa-o e mostra aquilo que tem para dar à sociedade, através da sua música. Está o Antônio Marcos, estão muitos outros. Fala-se muito também de reinvenção dos artistas com o tempo. Qual é o seu conceito de reinvenção de um artista? Bem, a reinvenção, para mim, significa ter uma boa noção do tempo e do espaço em que se vive e perceber quais são as tendências, não é, do pensamento da sociedade. Concordar ou discordar, e se não concorda com essa tendência, mostrar novas possibilidades, novas alternativas de pensamento. E na música é um espaço muito vasto para se fazer isso. Ainda bem que é um espaço vasto e é uma história vasta. Exato. E essa história é importante. Como é que se aproveita, na sua opinião, hoje em dia, essa história da nossa música? Uma história assente na tradição, mas também num discurso urbano, num ritmo urbano. Quando olhamos para a Marrebenta, por exemplo, como é que se aproveita esta riqueza histórica, essa riqueza de diversidade rítmica que há neste país? Olha, há várias formas de se aproveitar isso. Mas é preciso ter em conta que isso não cabe só ao músico. O músico produz e procura vias para expor o seu produto, não é? Expor a sua música, mas é preciso ter em conta também os espaços de divulgação. Preciso ter em conta o espaço de divulgação, é preciso ter também em conta os interesses das pessoas que trabalham nessas plataformas, não é? De pegar nessas músicas e divulgar, mostrar coisas novas, mostrar novas tendências, não é? Agora, se há pessoas que têm seus gostos particulares, pessoais, e que vão, por exemplo, para uma rádio e querem impor aquilo que eles próprios gostam, então aí vamos encontrar grandes limitações. Portanto, no meu entender, essas pessoas são responsáveis e deviam ter consciência de que estão num espaço bastante aberto para pessoas também diversificadas, para pessoas que querem aprender ouvindo coisas diferentes e terem suas próprias opções. Portanto, precisamos de um mercado mais aberto, um mercado onde há público para todo artista e para todo estilo. Como é que se consolida esse espaço? Como é que se consolida a diversidade, no sentido das pessoas serem influenciadas? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a minha opinião é que as pessoas que trabalham nos mídias têm que ter cultura. Têm que ser pessoas cultas, pessoas abertas, não é? Com um horizonte bastante largo para compreender os fenómenos sociais, para compreender a sociedade e poder trabalhar no sentido, de facto, de mostrar a esta sociedade as várias opções, a diversidade da nossa música. Exato. Vamos agora um pouco viajar um pouco nas memórias no último capítulo da nossa conversa, e vou começar por uma canção sua que até hoje me faz perguntar muito sobre o que terá motivado Hortêncio a escrever sobre a mesma. Amanhã Tu Serás, um grande tema que continua muito importante. Fale-me deste tema, o processo de criação e a história por detrás desta música. Bem, esta música surgiu na altura em que, pela primeira vez, Moçambique ia celebrar o Dia Internacional da Criança. E já nessa altura se tinha criado na Rádio Moçambique o programa da criança,
em que o chefe era o tio Turutão. Então, nessa altura eu acabava de voltar de Lixinga, recebo um telefonema do tio Turutão, que me pergunta se eu não teria assim uma música para crianças que pudesse ser apresentada no programa do Dia da Criança. Então eu lhe disse, olha, eu não tenho uma música para crianças, mas eu tenho alguns esboços que eu posso pegar e trabalhar nisso. Então ele pediu-me, olha, veja lá, gostaria muito que fizesse uma música para crianças. Então eu sentei-me, peguei na guitarra e fiz essa música aí. Isso foi em 79, exatamente, 1979. A minha esposa estava grávida do Tichito, então penso que o ambiente estava muito favorável, era um momento exato, um ambiente propício para isso, e compus essa música. Acaba por ser também uma coincidência feliz, não é? Tendo em conta que o Tichito estava a caminho. Sim. É verdade. E é assim que essa música nasce. Uma outra memória. Qual é a primeira grande memória sobre o coletivo que criou ao lado do Azimbo, que eram os rebeldes de som? Rebeldes do ritmo. Do ritmo. Qual é a primeira grande memória que tem dessa banda, desse movimento, enfim, de tudo quanto caracterizava os jovens rebeldes daquela época? Bem, na verdade, a memória em relação a esse grupo é a amizade que eu sentia por essas pessoas. Devo dizer que estou a falar de um indivíduo de 9, 10, 11 anos, era garoto. Então, quando eu pensava nos meus amigos, ficava muito excitado. Era muito puro, né? Era um amor puro. Sim, nos encontrarmos e brincar. Essa é uma das grandes memórias. Depois, o resto acontece exatamente no seio desta amizade, né? Quando nós começamos a perceber que gostamos de cantar, gostamos de dançar e de ouvir música, sobretudo. Mas tudo, de alguma forma, os rebeldes do ritmo acabou por ser um espaço onde tudo começou em termos de despertar da consciência de fazer música para a vida. Com certeza. O que aconteceu na época para ganharem essa consciência? Foi a música emocionalmente ou foi tudo uma questão de amizade, de estrada? Era tudo junto. Porque nós gostávamos de música, nós ouvíamos muita música naquele tempo, das bandas que na altura estavam em voga. Nós gostávamos de ouvir aquilo ali e sonhávamos em algum dia virmos a ser músicos, não é? E decidimos como criar esse trio, Rebeldes do Ritmo, que no fundo não era mais do que um grupo de crianças, não é? Gostavam de estar ali a brincar. Eu tocava gaita, o Azimbo cantava e o outro tocava percussões. E eram bons momentos de alegria, não é? Exato. Desse convívio, dessa amizade entre nós. Exato. Mas também acabaram por ser uma elite muito importante e referências muito importantes para uma juventude de época. O que ouviam, o que vos influenciava em termos de ritmos, tendo em conta que também muitos jovens vieram ao espaço urbano e se integraram neste espaço urbano, o que ouviam, quais foram as vossas primeiras grandes referências e que ditaram a vossa estética e o vosso conceito de música? Olha, as nossas influências naquele tempo, como deve saber, estávamos no tempo colonial, as nossas referências eram as músicas que estavam em voga na altura, era o rock anglo-saxónico, música brasileira, mas também começamos a ouvir coisas muito interessantes da música moçambicana, que eram os discos dos guitarristas de Gaza. Forgotten Guitars from Mozambique. Essa Exatamente. compilação dos anos 50, não é? Exatamente. Essas músicas nós ouvíamos, música de Feliciano,
músicas do Mayokwane, Tanganyane. Tonganyane, tá vendo? Eu lembro, por exemplo, de ter visto no Chibuto, na administração, a partirem os discos do Mayokwane. A partirem na administração? Discos, sim. Isso no tempo colonial? Sim. Porque esse disco era um disco que praticamente não era uma canção. Era uma espécie de sketch teatral. Okay. Havia uma conversa, havia um diálogo. E nesse diálogo tinha o administrador, tinha o cipaio, tinha o régulo. Então ele gozava com essa situação. Fazia um teatro ali. Fazia um teatro. Então acho que a administração não gostou muito disso e mandou partir os discos. Então era isso que nós também ouvíamos, da música moçambicana. Com um ato político lá no fundo, né? Sim. Um ato político Sem lá no fundo. Mas também lembro-me de uma apresentação sua, acho que é a sua tese de licenciatura, que apresentou num evento realizado no âmbito das jornadas científicas da Rádio Moçambique, em que, por exemplo, fez-me despertar para o envolvimento dos moçambicanos durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de uma memória cantada por o próprio Mayokwane, acho que canta em mandarim, não é? Sim. Que é uma história muito fascinante esta, não é? É sobre a importância dessa pesquisa e de perceber a música como um elemento político que sofreu muito ao longo desses anos. Sim. Olha, por acaso, essa música é uma música que eu ouvi nessa altura, quando era criança. E sempre me ficou na memória. O que é isto, né? É isto. Então, muito mais tarde, já adulto, quando eu comecei a relacionar com estes músicos, com o próprio Mayokwane, então lhe perguntei, mas aquela música que você canta em chinês, o que é aquilo? É quando ele começou a contar. E disse-me que ele tinha feito parte da tropa colonial, que na altura da longa marcha do Mao Tse-tung, da Revolução Chinesa, o governo português decidiu colocar corpos expedicionários em Macau, como uma forma de prevenção dessa situação da revolução do outro lado, da fronteira, podemos assim dizer. Então ele conta que esteve lá, que conhece aquele sítio, não sei o quê. Inclusive disse uma coisa muito curiosa, quando falou de Taiwan, que é para onde fugiram o antigo governo chinês. Depois quando entraram os revolucionários, os outros fugiram para Taiwan. Então diz o Mayokwane que Taiwan quer dizer terra de paz, terra de sossego. Foi o que ele disse. Eram memórias. E este é um dado muito interessante para a nossa história, saber que Mayokwane participou neste contexto político, histórico, mundial, universal, que acabou por ter uma influência em vários estados e até hoje continua a ter essa importância. Mas também saber que há um moçambicano que tem um tema folclórico cantado em mandarim. É um dado histórico e deve-se usar essa história. Não é? Deve-se usar essa história para se compreender. Com que impressão as pessoas ficam quando ouvem esta narrativa, esta história, esta participação de Moçambique num contexto dessa natureza? Sobretudo a partir de um relato, de uma experiência de um músico que foi Mayokwane. Bom, eu não sei com que impressão é que as pessoas ficam, mas da palestra que eu dei na Rádio de Moçambique, eu percebi que as pessoas acharam muito curioso, gostaram desta informação. Tanto que eu também pus a música a tocar e as pessoas ouviram. Sim. Inclusive, o título dessa música, era Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era o primeiro-ministro desse governo que foi derrubado pela Revolução Chinesa. Tá bem? Mas também essa palestra, eu escolhi esse tema para mostrar a importância das músicas como elemento histórico, dentro de um contexto histórico. As músicas falam da sociedade, falam do que acontece. E nessas músicas nós podemos encontrar a nossa história. Por exemplo, se nós ouvimos
Candongueiro de Alexandre Langa. Os jovens de 20 anos para cá, se calhar não sabem o que é isso de candongueiro, mas através daquela música podem perceber, não é? Através das quadras, o que era um candongueiro. Portanto, a Podem música encontrar as fixa uma explicações. época, não é? Exatamente. Todas as épocas têm uma história e os artistas estão atentos à história. Era aquilo que eu estava a dizer, que é preciso que os radialistas sejam pessoas cultas, não é? Para poderem trazer coisas importantes para a sociedade. As músicas contam histórias. Então nós não podemos pensar que isto aqui são coisas antigas. Então, Página virada. página virada, vamos pôr de lado. É preciso que as pessoas percebam, entendam, não é? Exato. Faz parte da nossa história. Não se perde nada em ouvir e perceber isso. E acima de tudo, partilhar essa informação e essa história, não é? Falando em fixar épocas, hoje em dia, quando houve música feita pela atual geração, não só de idade, mas também geração em termos de ritmos, porque há gente que está na música há vários anos, mas que se integra e segue esta linha atual da nossa música, sente esse compromisso com a história, esse compromisso de registro, de eternizar, de preservar, sente esse compromisso? Bem, é difícil de responder a essa pergunta, mas eu acredito que aqueles que compõem esses temas, que fazem essas músicas, têm alguma motivação, não é? Tem alguma motivação, tem algo que lhes faz sentir e se inspirarem para fazer as músicas que fazem. Não é? Tá bom, tá bom. Hortêncio Langa, muito obrigado pela sua generosidade. Parabéns pelos 70 anos. Muito obrigado. E, acima de tudo, por doar a sua generosidade a este imenso país e contar as nossas histórias da sua forma. E, aliás, aproveito dizer aqui que a sua música é feita de pedaços de sangue de cada moçambicano. Isso é nobre, não tem preço. Muito obrigado por isso. Muito obrigado eu pela oportunidade de falar para os telespectadores da TVM. Exato. Obrigado. O que gostaria de dizer a toda a nação moçambicana sobre música, sobre cultura, sobre história, sobre Moçambique? O que eu gostaria de dizer é que a música é um grande repositório da história de Moçambique. E muitos artistas compõem, cantam e contam histórias que são importantes, não só para esses artistas como compositores, mas são importantes também para nós que as ouvimos. E, portanto, devemos acarinhar os artistas e os próprios artistas devem ter consciência da importância daquilo que fazem, devem aprimorar cada vez mais as suas composições e para trazer ao público momentos de alegria, mas também momentos de reflexão e histórias que possam serem relembradas para as futuras gerações.